ficar decepcionado, frustrado, com raiva, porque algo não aconteceu como gostaria que acontecesse. Uma expectativa foi frustrada, foi por água abaixo. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? De criar expectativas e depois se frustrar muito e não saber, às vezes, lidar com essa frustração. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre isso, como lidar melhor com as expectativas. Olá, eu sou a Natane Martins, sou psicóloga, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Vamos lá, vamos falar de expectativa. Qual a sua expectativa para esse vídeo? No final, se eu não te frustrar, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Eu espero que eu supra as suas expectativas aqui com esse tema. Bom, vamos lá, gente, vamos falar dessa questão da expectativa. Isso é uma questão muito natural, tá? Todos nós, todos os seres humanos, criamos expectativas sobre alguma coisa. Isso é normal, tá? Não tem nada de errado com você, não tem nada de errado comigo. A gente cria, né, uma expectativa e a gente idealiza algumas coisas. O problema está em tornar essa expectativa uma verdade absoluta na sua vida e não saber lidar com isso quando você se frustra, quando não acontece da maneira como você imaginou, idealizou, gostaria que acontecesse. Então, a pior parte, né, da expectativa não é a expectativa em si, mas é a frustração por tornar essa expectativa uma verdade absoluta. E por que isso acontece? As nossas expectativas estão muito associadas com a nossa forma de interpretar, nossa forma de compreender o mundo, né, ligado com a nossa tríade cognitiva. Eu falo bastante aqui nos vídeos sobre a tríade, sobre as crenças, porque tudo está relacionado com a nossa forma de significar as coisas. Então, o significado que essa expectativa, que essa idealização que eu criei para alguma coisa tem para mim, está relacionado com a forma como eu percebo o mundo, como eu interpreto as situações. Então, rapidamente aqui, para quem chegou agora e não ficar perdido, essa tríade cognitiva que eu estou falando, que eu estou me referindo, porque tríade são 3 pontos, né, 3 pilares aqui. A forma como eu entendo e interpreto a mim mesmo, né, meu autoconceito, a forma como eu entendo, percebo e interpreto o mundo e as pessoas e o futuro, tá? Então, essa tríade do que eu espero para o futuro, o que eu espero que vai acontecer, como que eu interpreto tudo isso. Logo, as nossas expectativas, as nossas idealizações vão estar automaticamente ligadas a isso, porque o que eu vou esperar que vai acontecer, a minha expectativa, ela vai estar ligada com aquilo que eu gostaria que acontecesse, que eu idealizei, da forma que eu gostaria, que por sua vez está ligada com a minha maneira de interpretar, entender e significar. Então perceba como é algo tão particular, tão individual, por isso que não pode se tornar uma verdade absoluta. Eu não estou dizendo aqui que é gostoso se frustrar, que é muito legal não ter as nossas expectativas atendidas e que sempre nós não vamos ter as nossas expectativas atendidas. Não estou dizendo isso. Por vezes as coisas podem acontecer de uma forma bacana, como eu esperava, ou uma forma muito próxima, como eu esperava. Travei aqui. Peraí, vamos voltar. Uma forma bacana ali, como eu esperava, né? Por exemplo, um relacionamento, a gente cria expectativas e algumas delas de fato devem ser cumpridas e precisa ser algo recíproco, né? Então não dá para eu ter expectativa de me doar por uma pessoa e não receber nada em troca, por exemplo. Aí não vai virar um relacionamento, né? Então, dadas as devidas proporções, as nossas expectativas, elas têm que ter um balanço ali, né? Daquilo que sim é possível de acontecer e aquilo que é só ligado com o que eu quero, com o que eu acho, com, né, o que eu entendo que deva acontecer. E quando essas expectativas são quebradas, gera o quê? Frustração, raiva, tristeza, ansiedade, uma série de emoções que são difíceis de lidar. Então a gente fica muito desconfortável. A gente precisa aprender muito mais a lidar com essas emoções difíceis que são geradas quando algo não sai como a gente gostaria, do que com a expectativa em si. Outra questão que é difícil, né, nas expectativas que nós criamos, é nos deparar com as nossas próprias limitações.
né? E entender que as coisas não vão acontecer como a gente quer, na hora que a gente quer, com quem a gente quer, não vão acontecer assim sempre, perfeito, né? E aí a gente se depara com a nossa limitação, que por mais que a gente faça alguma coisa em determinada situação, ela pode fugir ao nosso controle, pode sair ali fora do esperado. Então a gente se depara com essa limitação que a gente tem, isso é ruim, né? Isso fica desconfortável, poxa, eu não consigo que saia completamente ali no meu controle. E a gente adora ter um controle das coisas, né? Eu sei que gosta, eu gosto, você gosta, eu não gosto de ter controle das coisas, ninguém gosta de ser pego de surpresa. Então, se deparar com essa falta de controle, isso fica muito difícil também. Bom, até aqui eu falei das expectativas que nós geramos sobre algo, alguém, alguma situação. Mas tem um outro tipo de expectativa também, que é bastante difícil de lidar, é quando nós somos alvo da expectativa de alguém. Eu acho que vocês já passaram por isso, né? Todo mundo em algum nível ali. Alguém esperou algo de você que você nunca prometeu. Já aconteceu isso? Né? Você fala, poxa, mas que momento que eu prometi isso para essa pessoa, ela tá me cobrando isso? Então, além dessas expectativas que nós criamos, tem esse segundo ponto que também é importante aprender a lidar com aquilo que criam sobre nós. Porque quando criam expectativas sobre nós, o que acontece? Ou a gente vai tentar suprir todas e vai acabar com a nossa saúde mental tentando suprir as expectativas de todo mundo, ou a gente vai ter que passar pelo desconforto de frustrar a outra pessoa, de se posicionar, que também não é algo fácil, né? É uma habilidade que a gente precisa treinar. É muito comum as pessoas se queixarem disso, esse posicionamento, do dizer não. E quando a gente se posiciona, principalmente se a gente vem de um histórico de ficar tentando suprir a expectativa das pessoas, quando a gente resolve sair desse movimento, desse ciclo e se posicionar, gera um desconforto. Por quê? A nossa ação vai gerar uma reação na outra pessoa e que normalmente, nesse cenário que eu estou descrevendo aqui, não é uma reação boa, é uma reação ruim, né? É uma frustração da outra pessoa que vai ser jogada em cima de você, ela vai agir às vezes de uma forma ruim e você vai ter que absorver esse impacto para continuar se posicionando. Então, às vezes, para não gerar esse conflito, esse desconforto, para não ativar crenças ali de que eu sou uma pessoa ruim, de que eu sou uma pessoa ingrata, né? Tem muito esse sentimento ali da culpa que a gente precisa lidar, a gente fica tentando às vezes suprir isso. Só que isso é algo da tríade cognitiva do outro e não nossa. Lembra que a tríade envolve o eu, o mundo e as pessoas, o futuro? Né? Então eu estou sendo alvo ali da forma, da percepção de alguém. Então é preciso se posicionar e saber sim que a reação da outra pessoa não vai ser boa ao você se posicionar, mas é preciso, né, para que isso seja solucionado, né, para que você não carregue o fardo das expectativas do outro. Tudo bem, falei tudo isso aqui, né, e como resolver, como lidar com isso. Primeira coisa, terapia, minha gente, terapia. O negócio é terapia. Depende, tá? Brincadeira, depende do nível, né? Como que você tá com o nível de sofrimento, isso tá sendo imposto a você e você precisa resolver. Mas, no geral, assim, vamos pensar assim, uma regra geral, a gente precisa de flexibilidade psicológica e autoconhecimento também. Porque se eu falei que envolve uma tríade, a forma como eu interpreto, como eu penso, né, sobre as coisas, eu preciso conhecer isso. Então, começar a entender como que eu entendo o mundo, que significados eu costumo dar, o que eu costumo pensar, o que isso significa para mim. Começar um processo de autoconhecimento vai ajudar bastante, tanto nas suas próprias expectativas, quanto o que eu falei aqui, né, de ser alvo da expectativa de alguém. E a flexibilidade psicológica, ou seja, entender que as coisas são como elas são. Ter a aceitação, né, daquilo tal qual ele é, tal qual se apresenta, a realidade tal qual se apresenta. E o que fazer com isso? Então, tem que ter um autogerenciamento, né? Além do autoconhecimento, um autogerenciamento, se autorregular, saber lidar com essas emoções e a flexibilidade psicológica
para fazer tudo isso. Outra dica aqui é você observar se os seus comportamentos estão de acordo com os seus objetivos e as suas expectativas. Porque lembra que eu disse que tem coisas que são possíveis de acontecer, nem tudo é um grande sonho e uma grande expectativa. Então, por exemplo, se eu tenho expectativa de passar numa prova, de um concurso, por exemplo, é possível que isso aconteça, é possível que eu passe, que eu preste uma prova e passe na prova, mas isso exige o quê? Que eu estude. Então, eu não estudo, não abro um livro, não leio nada, não assisto uma aula, não faço nada, não vou lá ver no edital lá o que vai cair, não vai cair na prova, e aí eu crio a super expectativa que eu vou passar. Os meus comportamentos estão me levando para essa expectativa de passar na prova ou estão me afastando dela? Então, um outro ponto-chave aqui para a gente lidar melhor com as expectativas seria de observar se aquilo que é possível, que pode acontecer, eu estou contribuindo para que aconteça ou não. Outro item bem importante para lidar com as expectativas é atenção plena, o famoso mindfulness, ou seja, estar no momento presente, estar no aqui e agora. Muitas vezes a gente pode viver só de expectativa. E aí a gente se prende tanto no que pode acontecer que a gente não percebe o que está acontecendo e fica infeliz com isso. Então a gente fica esperando, mas quando, mas se, mas eu quero aquilo, mas... E o mundo que está acontecendo agora está passando e a gente não está vendo. E aí isso gera também uma grande frustração, porque a gente está tão focado no que poderia acontecer e não aconteceu, que a gente tira os nossos olhos daquilo que acontece, que é aquilo que é bom também. Então, atenção plena, praticar o momento presente, isso também ajuda muito a lidar com essas expectativas. Trabalhar e treinar muito a sua resiliência, né? A sua resiliência, ou seja, o seu recomeço. Algo deu errado, você recomeça. É o famoso cai, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então é resiliência, né? Lidar com os problemas de uma forma mais resiliente, mais flexível. Isso, né, conta com lidar com imprevistos, entender que imprevistos acontecem, entender que expectativa e idealização é diferente de planejamento. Eu posso sim fazer um planejamento, posso fazer alguns cálculos de coisas que podem ou não podem acontecer, me preparar minimamente, né? Mas contar com imprevistos, contar que algo pode sair fora do meu controle. Então, ter a resiliência de recalcular essa rota aí. Porque mais importante do que nunca sair da rota é saber recalcular a rota, né? Então, se você está andando com GPS e o caminho que você vai estar interditado, o GPS não recalcula a rota para você pegar outro caminho. Já pensou se isso não acontecesse? Você não ia chegar onde você quer chegar. Você ia ficar parado lá, a rua está interditada, pronto, não vou chegar. Então, a gente precisa ter essa resiliência de recalcular as rotas da vida. Outro ponto-chave importante também, aprenda com o que der errado. Minha gente, aprende com o erro. Não deixa o erro ser só uma coleção de erros. Vamos aprender com o erro. Eu sei que é difícil, tá? Porque muitas vezes também eu quebro cabeça. Sabe quando a gente fica tentando, né, dar murro em ponta de faca? E fica quebrando a cabeça. Mas é muito importante a gente aprender lições, tirar lições com os nossos erros para umas próximas vezes, eventos parecidos, semelhantes, situações em que eu possa estar, que se assemelham a essa, eu aprendi alguma coisa, eu posso ter uma forma diferente de resolver. Então, se atente a isso também. O mindfulness, a atenção plena, vai ajudar você a fazer isso também. Você vai prestar atenção, né, no que deu errado, no que deu certo, o que você aprendeu com isso. Outra questão aqui é mantenha a sua essência. A sua essência sem esperar nada em troca das pessoas o tempo todo. Porque a idealização, né, e a expectativa que a gente gera com essa idealização é algo nosso, né? Às vezes o outro não é aquela pessoa que a gente espera que seja, não é o que eu idealizei. Então, isso não pode mudar quem você é, mudar a sua essência. Você ficar chateado, também não vou fazer mais porque fulano não fez, mas fulano prometeu o que fazer, né? A primeira coisa. Então, a sua essência é sua. Eu ouvi uma frase que eu gostei muito, né, e ficou assim, eu refleti bastante sobre isso, que princípios e valores
não é aquilo que eu vou julgar do outro, é aquilo que eu vou manter os meus e ter pra mim, independente se o outro vai fazer ou não. Então, o princípio e valor não é pra gente ficar julgando dos outros, é pra gente focar no nosso e segui-los, né, independente daquilo que o outro tá fazendo ou não. Então essa é a nossa essência, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo, tenha feito sentido para vocês. Falei aqui um pouco sobre as expectativas, algumas dicas, ideias aí de onde você começa a puxar esse fio da meada, né? Como lidar melhor com isso. Então espero que tenha somado para a sua vida. E nos vemos aí nos próximos conteúdos, nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.